O Natal. Aquela época do ano em que reunimos a família e enchemos o bandulho. Depois da ceia, há que manter os convidados entretidos. E nada melhor para isso do que um bom velho jogo de tabuleiro. A melhor aposta é o Monopoly, conhecido por cá como Monopólio. Toda a gente sabe jogar, ou acha que sabe. O que permite que toda a família se divirta. Não! Não! Isto é mentira! Ninguém se diverte realmente a jogar Monopólio. Mas todos os natais as pessoas insistem em meter esse jogo em cima da mesa. É um jogo com um game design ultrapassado, que apresenta um grave problema: não existirem mecanismos de recuperação. Normalmente o jogador que tem sorte na primeira volta vai com quase toda a certeza a acabar como vencedor do jogo. Jogo esse que por vezes consegue demorar várias horas. Os outros jogadores não são participantes ativos, estão simplesmente a adiar o inevitável. Quantos de nós já não abandonámos uma partida a meio porque sabemos que não vamos ganhar e aquilo está a ser simplesmente aborrecido? Um jogo que só é divertido para quem vai à frente não é um bom jogo. Mas se calhar o objetivo era fazer uma crítica ao capitalismo, no sentido em que quem começa a vida com algum tipo de vantagem mais facilmente se vai manter assim, o que me traz ao outro problema que tenho com o jogo. Nós queremos mesmo estar a jogar algo com esta temática durante a ceia de Natal? Não devíamos querer distrair-nos dos nossos problemas do dia-a-dia? É por isso que vos trago aqui algumas alternativas que irão tornar as vossas sessões de jogo deste Natal muito mais divertidas. Não vou referir o Uno porque já fiz um vídeo sobre isso, mas é um jogo bastante melhor. Joguem com as regras certas. Também vou evitar jogos com regras demasiado complicadas, porque já sei de experiência que vão perder uma hora a explicar as regras a toda a gente e ficam com menos tempo para jogar. Mas isto também é daqueles jogos que a gente começa a jogar e depois é que se percebe as regras. Sem mais demoras, vamos aos jogos! Taco Cat Goat Cheese Pizza. Um daqueles jogos que é super simples, mas extremamente divertido. Não há limite de jogadores e só precisam de um baralho que é dividido igualmente por todos. Cada jogador vai tirando uma carta do topo do baralho sem saber qual é e mete-a no centro da mesa enquanto grita Taco. O jogador seguinte faz o mesmo, mas grita Cat. O seguinte repete, mas diz Goat. Vocês percebem? É o nome do jogo e está no verso de todas as cartas para não se esquecerem. Quando um jogador grita o nome da carta que acabou de jogar, então todos os jogadores têm de bater no meio da mesa. O último a fazê-lo tem de recolher todas as cartas. Ganha o jogador que ficar sem cartas e na próxima vez que for para bater na mesa, não pode cometer falta nem ficar em último. Se os jogadores baterem fora da vez, espreitarem para ver qual é a próxima carta ou demorarem demasiado tempo a jogar ou a gritar, então têm de recolher todas as cartas da mesa. O tempo que um jogador deve demorar até jogar a carta é decidido pelo grupo. Para apimentar ainda mais as coisas, existem cartas especiais que fazem com que os jogadores tenham de fazer uma certa ação e depois bater na mesa. Quando calha o gorila, têm de bater no peito. Com a marmota, têm de bater na mesa com as duas mãos e se aparecer o narval, têm de bater uma palma em cima da cabeça como se estivessem a formar um corno. Os jogos costumam acabar muito rápido, o que quer dizer que podem jogar uma série deles num curto espaço de tempo. Preparem-se para ficar com as mãos vermelhas e rebolar a rir, porque não imaginam as figuras que as pessoas conseguem fazer quando se atrapalham no calor do momento. Sushi Go! Eu sei que sushi é das comidas mais controversas que existem. Ou adoras ou odeias, não há meio termo. No entanto, é impossível não achar que as ilustrações deste jogo são das coisas mais fofas de sempre. Os jogadores começam com cartas na mão e em cada jogada metem uma carta para baixo que é revelada simultaneamente por todos os jogadores. De seguida passam a sua mão para o jogador à sua esquerda. Quando todas as cartas forem jogadas, acaba a ronda e é aqui que se contam os pontos. Os vários alimentos dão pontos de maneira diferente, o que adiciona algum dinamismo ao jogo, não se limitando a ser apenas sobre acumular o maior número de cartas possível. Maquis. Cada jogador soma os símbolos de cada carta e no fim da ronda o que tiver mais símbolos recebe 6 pontos e o segundo lugar 3 pontos. Todos os outros não recebem pontos. Tempura. Cada par de cartas deste tipo dá 5 pontos. Se tiverem um tempura sozinho não conta. Tadinho. Sashimi. Funciona igual à tempura, mas aqui têm de juntar um trio e ganham 10 pontos por cada. Gyozas. Quanto mais tiverem, mais pontos dá e aumenta de forma exponencial segundo esta tabela. Uma gyoza sozinha vale apenas 1 ponto, mas juntem 5 e conseguem uns bons 15 pontos. Nigiri. A minha peça favorita de sushi marca presença neste jogo e vale pontos segundo o tipo de nigiri. Lula vale 3 pontos, salmão 2 pontos e ovo 1 ponto. Podem jogar um nigiri por cima de um wasabi, se já o tiverem na mesa, triplicando o valor do nigiri. Um wasabi sozinho não vale pontos. AX. Se tiverem uma destas cartas na mesa, podem gritar Sushi Go! E colocar uma carta extra na mesa nesse turno, devolvendo o ashi à vossa mão. Um ashi não dá pontos e só podem usar um por jogar. Finalmente os pudins, que são a única carta que fica na mesa entre rondas. No final da refeição, que dura 3 rondas, o jogador com mais pudins ganha 6 pontos, e o que tiver menos pudins, perde 6 pontos. Em caso de empate nos maquis ou nos pudins, os pontos são divididos entre os jogadores. Ganha o jogador que no final do jogo tiver mais pontos.
Simples, não é? O único senão do jogo é termos de ter papel e caneta à mão para ir anotando os pontos. Era giro haver uma espécie de fichas ou outro objeto qualquer que representasse os pontos do jogador. E para beber o que vão desejar. Existem mais variedades deste jogo que eu encorajo-vos a experimentar, mas garanto que esta aqui será o suficiente para vos encher a barriga. Secret Hitler. Até agora só recomendei jogos que não irão gerar grande discussão entre os participantes. Portanto, se querem apimentar um pouco o vosso serão, esta é uma ótima escolha. Este é um jogo de dedução social em que temos de descobrir qual o papel dos outros jogadores antes que estes consigam levar os seus objetivos avante. Existem imensos jogos com esta mesma premissa, mas este é o único onde podem chamar fascista aquele vosso tio sem que isso provoque uma discussão durante a ceia de Natal. É um jogo para 5 a 10 jogadores, em que no início são atribuídos papéis a cada um, que podem ser liberal, fascista ou Hitler. Os fascistas sabem quem são os seus parceiros, mas os liberais não. Em jogos com 7 ou mais jogadores, o Hitler também não sabe quem são os outros fascistas. No início do jogo escolhe-se aleatoriamente um jogador para ser presidente, que terá de nomear outro jogador para ser o chanceler. Todos os jogadores terão de votar com um "Ya" ou "Nein" se concordam que esse jogador assuma o cargo, pois este será o responsável por escolher que medidas políticas irão entrar em vigor. Caso seja eleito, o presidente tira as 3 medidas do topo do baralho, dá apenas 2 ao chanceler, que irá aprovar uma. Caso não tenha mais de metade dos votos, nada acontece. Em ambos os casos, o presidente é o jogador seguinte, na ordem dos ponteiros do relógio. À medida que políticas fascistas são postas em prática, o presidente ganha poderes, tais como poder investigar a identidade de um jogador ou até matar um jogador. O jogo pode terminar de 2 maneiras: a vitória liberal, se conseguirem pôr em prática 5 medidas liberais ou assassinar o Hitler, ou a vitória fascista, se conseguirem pôr em prática 6 medidas fascistas, ou se o Hitler for eleito chanceler após a 3ª medida fascista ter sido posta em prática. Ok, eu sei que este tema demasiado político pode parecer chato, mas não deixem que isso vos afaste do jogo, porque eu prometo que é divertido. Este é um jogo onde vocês são incentivados a mentir descaradamente para conseguirem o que querem, e onde a vossa capacidade de argumentação e de saber fazer bluff vão ser postas à prova. Isto vai gerar momentos bastante satisfatórios, quando passam um jogo inteiro em que são o Hitler e nunca ninguém desconfiou, ou frustração máxima, quando os vossos colegas liberais vos matam porque pensam que vocês são o Hitler. Sim, já me aconteceram ambas as situações. Vocês podem encomendar este jogo ou então fazem como eu e imprimem a versão em PDF que está no site oficial. Perdem um tempinho a recortar e colar tudo, mas sai mais barato. Depois disto, precisamos de algo para aliviar um bocado a tensão no ar, não acham? Camel Up. Um jogo sobre corridas de camelos, em que vocês não jogam com os camelos, mas apostam em qual acham que vai ganhar a corrida. Em cada turno, os jogadores podem apostar em quem vai ganhar ou perder a corrida, apostar em quem ganhará a etapa atual, colocar uma carta na pista que afeta o movimento de um camelo que caia lá, ou fazer mover os camelos. Neste jogo, isso é feito abanando uma pirâmide com dados lá dentro, e movendo o camelo da cor do dado que saiu quantas casas estiverem no dado. Depois de todos os camelos terem avançado, considera-se que acabou aquela etapa. Agora aqui vem a parte engraçada. Se um camelo calhar numa casa onde já esteja outro camelo, irá ficar empilhado em cima do que lá estiver. Um camelo, quando se move, transporta consigo todos os camelos que estão em cima dele. Esta mecânica permite que existam reviravoltas completamente inesperadas e faz com que os jogadores tenham de ter este fator em conta quando fazem as suas apostas. No final de cada etapa e de toda a corrida, é contabilizado o dinheiro que cada jogador recebeu graças às suas apostas, e ganha o jogador que conseguiu arrecadar mais. Simples, divertido e dá para fazer uma torre com 5 camelos. O que mais podem pedir? Throw burrito. Se sempre quiseram atirar um burrito a alguém, mas não querem estragar comida, então este jogo é para vocês. O objetivo é ir fazendo trios de cartas enquanto descartam para a vossa esquerda e biscam à vossa direita. Turnos? Quais turnos? Aqui acontece tudo ao mesmo tempo. Se ficarem sem cartas para biscar, porque o jogador ao vosso lado é mais lento a descartar, podem sempre ir buscar ao meio da mesa. Ok, mas o que tem isto a ver com atirar burritos? Calma! Existem 3 tipos de cartas especiais que sempre que fazem um trio com elas têm de gritar o que diz na carta e há algo que acontece. Brawl, em que os jogadores à vossa esquerda e direita têm de pegar num burrito e atirar um contra o outro. War, em que todos os jogadores menos vocês têm de fazer o mesmo. E Duel, em que vocês escolhem 2 jogadores, incluindo vocês mesmos, para fazer um duelo de burrito estilo faroeste. Sempre que um jogador é atingido, recebe um marcador de dano, e a ronda acaba quando todos tiverem sido dados. Contam-se os pontos, os trios normais valem 1, os especiais 2 e os marcadores de dano tiram 1 ponto. O vencedor da ronda recebe uma medalha, afinal ele é o mestre dos burritos. Há uma segunda ronda que decorre da mesma forma, mas no final, se o vencedor não for quem tem a medalha, então os dois defrontam-se no último duelo, em que o vencedor leva a taça para casa. Este jogo é frenético, competitivo e diria até violento, mas não se preocupem que os burritos não aleijam. Tenham cuidado com os copos e outros objetos que possam ser alvo de um burrito voador.
Também existe uma variante chamada Throw Avocado, se a vossa cena for mais atirar abacates, e pode ser combinada com este jogo. Outra variante é para ser jogada no exterior com burritos gigantes insufláveis, caso tenham falta de pontaria com os mais pequenos. Espero que alguma destas sugestões vos tenha despertado curiosidade e faça parte da vossa ceia de Natal este ano. Tenham umas boas festas com as pessoas que mais gostam, comam, bebam, divirtam-se e joguem muito.